Mateus capítulo 26, versículo 6, diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém. Oremos. Senhor Deus, eu só tenho a te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ler, de meditar e de poder aqui nessa noite pregar a sua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me dá. A oportunidade que o Senhor dá para toda a sua igreja de ouvir da sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, que os nossos corações sejam atingidos, tocados por aquilo que foi lido e por aquilo que será dito, e que tenhamos todos nós aqui, Senhor, uma experiência nessa noite, de poder sairmos daqui renovados com a nossa gratidão, ó Deus, renovada, com a nossa esperança renovada, Senhor. Pai, fala conosco, usa a minha vida, Senhor, no nome de Jesus, amém. Qual o limite da nossa gratidão? Se gratidão tem limite, qual o limite da nossa gratidão? Eu chego a uma etapa da minha vida que olhar para trás me faz perceber uma quantidade grande de pessoas que me ajudaram em muitas situações. Eu chego numa etapa da minha vida em que eu consigo olhar as muitas vezes que eu fui presenteado por amigos, as muitas vezes que eu fui acolhido e motivado por tanta gente de muito perto, gente que está aqui entre nós, e gente de muito longe que marcou de certa forma a minha vida, marcou a minha casa, a minha família, marcou a minha chegada na igreja, marcou a minha vida cristã. Eu percebo como eu tenho gente importante ligada a mim. E isso me faz perder as contas de quantas foram as vezes que eu me senti motivado por amigos. Por isso que a gratidão é um sentimento muito sincero.
é um sentimento muito sincero, porque ele enche os nossos corações. Alguém disse que gratidão é uma das maiores medidas do caráter de uma pessoa. Uma pessoa grata costuma ser humilde, fiel, companheira e amiga ou amigo dos outros. O contrário, uma pessoa ingrata tende a ser egoísta, traiçoeira, individualista e amiga apenas de si mesmo. A gratidão é uma das maiores medidas do caráter de uma pessoa. E quando eu pensava o quanto eu sou grato por tudo que já me ocorreu na vida, me saltou esse texto veio ao meu coração, porque é um texto que envolve uma história de profunda gratidão. É um texto que está envolvido em relações que levaram homens a demonstrarem a sua gratidão. Nesse texto, Jesus é convidado a um jantar, uma ceia, na casa de um homem identificado como Simão o leproso. Um homem que possivelmente foi curado ou não foi curado, nós não sabemos se esse homem leproso aqui apenas é um apelido pela cor ou pelos problemas que ele carregava em sua pele, mas o fato é que esse homem era chamado e conhecido de Simão o leproso. Se ele foi curado ou não, talvez seja um detalhe da história, mas o fato é que ele está dando aqui uma ceia e convidando Jesus. E as pessoas que estavam envolvidas neste trabalho em Betânia não eram nada mais, nada menos do que Lázaro. Lázaro, aquele que foi ressuscitado pelo Senhor. Maria e Marta, aquela que tanto trabalhava para servir ao seu Senhor. Meus irmãos, havia muitos motivos para uma ceia de gratidão. Havia muitos motivos presentes aqui nesta ceia que justificavam uma reunião de gratidão. Um homem que realmente, possivelmente, foi impactado por Deus, falamos aqui de Simão, e alguém que foi ressuscitado, alguém que estava morto e ressuscitou. Então, o cenário aqui é um cenário de um passado para ambas as famílias, de muitas dificuldades que Jesus, de certa maneira, ele atuou realizando grandes milagres, grandes mudanças, agindo na vida destas pessoas. Então, uma ceia de gratidão talvez seja algo muito lógico. Chamar um amigo que eu quero tão bem para sentar-se à mesa, porque eu preciso dizer a ele muito obrigado. Muito, muito obrigado. E o texto então vai nos dizer isso, que estava ali Simão, Lázaro sentado à mesa, e novamente quem está trabalhando? Marta, servindo todos os convidados, servindo a todos. Para ficar claro essa ideia do serviço de Marta, eu quero te convidar a ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 e 2. João capítulo 12, versos de 1 a 2, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia,
onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, uma festa, um jantar, era um churrasco. Para ficar claro, com Dolly. Deram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. É importante aqui, meus irmãos, e antes de nós seguirmos na interpretação do texto, na exposição do texto, e aqui eu quero fazer uma observação e dar a vocês todos um conselho. Abram seus ouvidos, por favor. Quero dar um conselho a cada um de vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. O meu conselho é: encontre motivos para celebrar a vida. Encontre motivos para celebrar a vida. Por maior que sejam as suas dificuldades, olhe pelo menos para trás e celebre a vida. Faça isso principalmente ao lado daqueles ou daquelas que dão sentido à sua existência e que sempre estiveram presentes na sua caminhada, na caminhada da sua vida. O meu conselho aqui para você nessa noite é: encontre motivos para celebrar a vida. Foi isso que Simão e Lázaro estavam fazendo, celebrando aquele que dava sentido às suas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Mas me parece que essa ceia, voltando ao texto, essa ceia de gratidão, ela ganha um ponto alto e não é na comida, muito menos nos enfeites da mesa. Talvez você, mulher, quando pense em ponto alto, logo está pensando naquela toalha linda, naquela prataria, naqueles pratos. Não estou me referindo ao que estava sobre a mesa. Esse texto ganha um ponto alto, e o ponto alto aqui é a gratidão do coração de uma mulher. Veja só Mateus 26, versículo 7 comigo, por favor. Volte lá, Mateus 26, verso 7. Aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Para colaborar com essa apresentação dessa história que nós estamos lendo aqui, tentando entender, ilustrar nessa noite, João também descrevendo esse mesmo episódio, ele vai dar o nome a esta mulher que vai derramar o vaso de alabastro com nardo sobre Jesus. João vai dizer: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, estou lendo o Evangelho de João, capítulo 12, verso 3, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Gente, a motivação dessa mulher ultrapassou o desejo de servir a ceia. Ela foi compelida, ela foi obrigada pelo seu próprio entendimento a respeito de Jesus, a adorá-lo de uma maneira que até então ninguém tinha feito. O que me intriga ao ler esse texto é tentar entender e saber o que ela viu, o que ela viveu, o que ela sentiu, que a levou a realizar um ato de tamanha adoração, que nos impressiona até os dias de hoje. O que ela enxergou,
o que ela percebeu, o que ela viveu, o que ela experimentou, que resultou em uma atitude, uma ação, que até os dias de hoje nos impressiona e serve de tema para muitos cultos, reuniões, congressos, a adoração dessa mulher. O que ela viu, o que ela enxergou, o que ela experimentou, o que ela presenciou. Infelizmente, nós não temos uma biografia sobre a vida desta mulher. Nós não temos relatos da experiência ou das experiências que ela teve pessoalmente com Jesus. Embora não sabemos o que aconteceu, podemos, e aqui afirmamos, que o que ela viveu foi tão tocante, tão verdadeiro, que ela oferece a Jesus o que ela tinha de melhor. O que ela viveu foi tão tocante e verdadeiro, que ela oferece a Jesus aquilo que ela tinha de mais importante naquele momento, o que ela tinha de melhor. E aqui eu quero, por favor, fazer um exercício com todos vocês aqui, mais novos, mais velhos, todos vocês que têm pouco tempo ou mais tempo de igreja, todos vocês que de alguma forma estão aqui nessa noite, já tiveram algum contato com Cristo, com o Evangelho, com Deus. E eu quero te perguntar, o que foi que te marcou? Qual foi o momento que marcou a sua vida em relação ao Evangelho? Você consegue se lembrar do dia que o seu coração, suas pernas tremeram e você decidiu seguir a Cristo e perceber que em Cristo existia a salvação? Você consegue se lembrar desse dia? Mesmo você que nasceu na igreja, porque tem gente que nasceu aqui na igreja e só Jesus para ter misericórdia. Foi encontrado dentro de casa, da casa do pai. Só Deus, né, Renato, por exemplo. Você consegue se lembrar do dia em que você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador? Lembra desse dia? A partir dessa grande experiência que foi sensacional, me veio aqui uma lembrança e eu preciso contar essa lembrança e compartilhar com vocês, porque faz parte da história de um casal que está aqui nessa noite. Eu me recordo que nós estávamos aqui no centro, na casa de dois irmãos nossos que, infelizmente, não congregam mais conosco. E nesse dia, a nossa irmã Rose estava se batizando. Rose loira. E nesse dia, o Walter ainda não tinha se decidido pelo Evangelho. Mas alguma coisa aconteceu com ele naquele dia, né, Walter? O Evangelho fez tanto sentido para ele que, poucos dias depois, ele estava ingressando nessa caminhada. Poucos dias depois. Foi um dia que marcou a história do Walter e a vida da Rose. Você lembra desse dia, Denilson? A Magda nasceu na igreja, né? Quantos conseguem lembrar-se desse dia? Lembra desse dia, Alain? Lembra desse dia? Alguns conseguem se lembrar do grande dia que confessou a Cristo? Qual o sentimento? O que vem ao coração? Bom, Davi, o que vem ao seu coração? O que vem ao coração, Wagner? O que vem aos nossos corações? Eu
os meus pais não são evangélicos até hoje, como vocês sabem. Eu me decidi por Cristo num culto de domingo, em que eu, quando menos esperava, eu estava lá na frente, tremendo e dizendo: eu quero Jesus. Depois desse dia, eu nunca deixei de frequentar a igreja. Depois desse dia, eu posso contar nos dedos as vezes que eu faltei na igreja para dizer no domingão: hoje eu estou estressado, vou ficar assistindo Faustão. Misericórdia, né? Ô louco, meu. Eu não lembro de ter feito isso na minha vida. Eu não lembro de ter feito isso na minha vida. Eu me recordo que os meus dias, os meus domingos, sempre foram e continuam sendo para o louvor e glória do meu Senhor. E são 24 anos fazendo isso. 24 anos, ano após ano, fazendo isso. E quando eu tenho essas lembranças do que eu vivi na minha vida, na minha adolescência, e do que eu vivo hoje, eu só tenho que chegar a uma conclusão, Eliésio. Jesus realmente entrou na minha vida, mexeu com as minhas estruturas e me sarou, me curou por completo. Ele me mudou, Ele me transformou. Eu estou querendo fazer um exercício aqui com você nessa noite, para que você, por favor, resgate na sua memória, traga a lembrança esse grande dia, o dia que você se encontrou com Jesus, o dia que você entendeu que Ele estava te chamando, o dia que você entendeu que a graça de Deus se revelou a você, e você percebeu Cristo como teu Senhor e Salvador. Traga à memória isso. Traga à memória isso. O que te marcou? O que tem te marcado no Evangelho? O que tem te marcado no reino de Deus? Esses motivos, essas experiências são suficientes para despertar em nós um grande desejo de oferecer o que existe de melhor em nosso louvor e em nossa adoração. Essas informações que vêm, saltam à nossa mente, são suficientes para nos despertar e fazer com que a gente tenha uma vida fervorosa diante de Deus. A pergunta que fica aqui nessa noite é: se o meu encontro com Jesus não mexe mais comigo, o que mexe então? Se o meu encontro com Jesus não mexe comigo, o que mexe então? Se o que eu vivi com Deus ao longo da minha vida não é suficiente, não é capaz de me levar a uma entrega, a uma vida de adoração sincera, então o que de fato eu preciso experimentar para realmente ser grato, como essa mulher foi? Simão e Lázaro ofereceram aquilo que era comum e possível e suficiente. Maria ofereceu aquilo que lhe custava muito. Veja que nós lemos em João, eu li em João capítulo 12, verso 3,
que Maria, após derramar o nardo sobre a cabeça de Jesus, ela vai enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, e aqui eu percebo um verdadeiro desapego dessa mulher em relação a algumas coisas. Primeiro, essa mulher estava desapegada em relação à sua imagem diante dos demais ou das demais pessoas. Ela estava completamente desapegada. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Como eu vou ser vista? Qual vai ser o que vão escrever no momento da janta? Porque as fofocas sempre acontecem na hora da janta, da pizza. Sentado na mesa, a gente às vezes tem pouco assunto de nós mesmos e a gente tem mais assuntos em relação aos outros, né? A gente tem esse dom. Ela está desapegada em relação à sua imagem. Ela está desapegada em relação ao que os demais vão falar sobre ela. Segundo, ela está desapegada em relação ao valor despendido para cumprir o desejo do seu coração em adorar Jesus. Quanto vale? Quanto custa? Não interessa. O que importa é o que eu vou fazer para Jesus. Enquanto nós vemos a imagem aqui de uma mulher desapegada, nós vemos entre os discípulos gente que começou a fazer conta. Dentro do culto, tem gente que está ali e tal, está com vontade de dar glória a Deus, de falar em línguas, de pular, de rodopiar. E nesse culto que estava acontecendo aqui, tinha um grupo de pessoas que, quando Maria começou a derramar o nardo que estava dentro do vaso de alabastro, um grupo começou a fazer conta. Veja, por favor, o Evangelho de Marcos, vai até lá, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. Marcos, capítulo 14, versículo 4 e 5. Vai dizer assim, ó: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que o desperdício de bálsamo? Verso 5. Marcos 14, verso 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Enquanto ela derramava o nardo sobre Jesus, tinha gente fazendo conta. Se formos no mercado, 300 denários. Enquanto ela adorava, tinha gente calculando o preço daquela adoração. Enquanto ela adorava, ela, com este ato, ela manifestava o desejo do seu coração. Tinha gente, surpreendentemente, o Judas é esse camarada aqui. O Judas está fazendo conta junto com outros irmãos lá. 300 denários, ó, dá para matar a fome de um monte de gente. Talvez nós vivemos nesse tempo, onde tanta gente vem fazendo conta e chegando à seguinte conclusão: por que desperdiçar algo que custa tão caro? Por exemplo, nós temos grupos de pessoas fazendo conta a respeito da sua liberdade. Por que desperdiçar a minha liberdade? Por que desperdiçar a minha liberdade? Por que eu vou desperdiçar isso? Nós estamos vivendo em um tempo que temos pessoas fazendo conta a respeito do seu tempo. O meu tempo é muito precioso, logo eu preciso gastar com quem?
Comigo. Só comigo. Tem gente fazendo conta sobre o porquê desperdiçar a vida em prol do Evangelho. Por que gastar a minha vida com o Evangelho? Por que gastar a minha vida com o reino de Deus? Por que gastar a minha vida em fazer a vontade de Deus? A minha vida é muito cara. É a avaliação dos membros aqui da igreja, do período de Jesus, aqui na ceia de Jesus, a respeito do nardo derramado. Talvez vivemos esse tempo onde que pessoas têm feito as contas e têm dito, poxa, para que contribuir na igreja? Na comunidade que eu faço parte? Seja realizando alguma coisa, ou até mesmo dando valores ou mantimentos, para quê? Por que eu vou fazer isso? Ah, pastor, a igreja fica muito bem, principalmente no final de ano. Os irmãos todos, a maioria dos irmãos tem 13º, logo a igreja fica abençoada e só precisa de oferta e contribuição só lá para agosto de novo. Lá para agosto ela precisa de novo. Só que não. Vivemos um tempo que tem gente fazendo conta sobre, puxa vida, será que vale a pena esse troço de se entregar profundamente ao Senhor? Será que vale a pena esse troço de se entregar profundamente ao Senhor? Talvez nós não sejamos tão diferentes daquele jovem rico que Jesus conta numa parábola, que foi indagado a respeito de sua riqueza. Jesus diz a ele, olha, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Ele diz, opa, pega. Eu não. E dá o pé das costas e nunca mais vai seguir Jesus. Essa mulher foi vista e reconhecida por Jesus. Além de Jesus afirmar o que ela fez, que se tratava de uma preparação de sua morte, Jesus vai dizer que o que essa mulher fez foi tão profundo, tão relevante e importante, que onde quer que este evangelho fosse pregado, essa história seria contada. Engraçado, né? Estamos aqui hoje, domingo, falando desta história, depois de 2000 anos. O mais impactante é sabermos que os quatro evangelhos, e aqui eu não vou entrar na discussão teológica se o texto de Lucas tem a ver com essa mesma mulher, que se não tem, se é ou se não é. O que mais importante aqui nos evangelhos, é que se você pegar o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, vão contar uma história de uma mulher que derrubou, ofereceu nardo a Jesus, derramando sobre ele, enxugando com seus cabelos. Nos 4 evangelhos essa história se repete. 4 comunidades diferentes, 4 realidades diferentes, circunstâncias diferentes, e foi registrada uma mesma história. Todo mundo sabia dessa história, todo mundo sabia o que aconteceu. Uma mulher teve coragem de oferecer aquilo que custava muito. Eu quero, nessa noite, dizer a você e perguntar a você, encerrando essa reflexão que faço aqui: qual é o limite da sua gratidão? Qual é o limite da sua gratidão? Entenda, expresse sua gratidão com palavras e com atitudes. Lembre-se, a gratidão é uma maneira de expressarmos um sentimento por algo que recebemos e que não temos condição nenhuma ou meios de dar algo em troca.
Qual o limite da sua gratidão? Eu quero, nessa reflexão que faço nessa noite, dentro das minhas limitações, te convidar a refletir na história da sua vida. Será que nós não temos motivos? Será que nós não temos motivos, Wagner? Ou não teríamos motivos de chegar até Jesus e oferecer o que nós temos de melhor, como essa mulher fez? Será que nós não temos motivos, Ana? Eu tenho muitos motivos. Eu tenho muitos motivos, Gerson. Eu acredito que todos nós aqui temos muitos motivos de oferecer algo ao Senhor que expresse a nossa gratidão. De oferecer algo ao Senhor que expresse a nossa gratidão. Eu gostaria que você nessa hora, por um instante, pudesse expressar essa gratidão dizendo: Deus, obrigado. Apesar das muitas dificuldades, Elaine, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.